a tecnologia de informação, que é o que a gente costuma ver, né? Todo método, toda ferramenta que possa nos auxiliar, trata-se de uma técnica, de uma tecnologia que a gente utiliza. Então, poderemos usar a biblioteca como recurso existente? Claro que está usando. Claro que sim, os professores fazem isso. Podemos utilizar laboratórios de informática? Claro que sim. Não é uma prática comum nas faculdades, mas é estimulada. Todas as reuniões de professores usem a biblioteca, usem os laboratórios, colocam os alunos para fazer pesquisa, isso na classe. Pouco se faz, mas é uma ferramenta que está lá. Utilização de jogos fisicamente, jogos eletrônicos. Existem vários jogos no mercado de estratégia que podem ser usados também como recurso extra classe. Vários jogos físicos. Eu também sou da área de operações, logística, estou fazendo um doutorado na fora, e a gente tem um famoso jogo da cerveja na logística, que emula uma cadeia de distribuição. É um jogo físico, mostra exatamente a questão do estoque e da variabilidade quando você fala de uma cadeia de distribuição. O que é isso? Nós todos agora compraremos cerveja no Extra. Isso gera informação que a Ambev vai saber daqui a um certo tempo. A informação se propaga, por mais tecnologia que tenha hoje disponível, mesmo falando de Ambev, que a gente sabe que tem, não se propaga imediatamente para uma previsão de informação tão exata. Podemos utilizar a imagem em apresentações no lugar de texto? Sim. Né? Aqui temos uma imagenzinha só, poderia ter mais? Poderia ter mais. Uso racional de textos, economia da atenção. Por exemplo, aí técnica de uso de PowerPoint. O sujeito coloca não sei quanto texto lá, o aluno fica olhando para o texto e não presta atenção no professor. Economia da atenção. Esse slide aí, por exemplo, é um slide politicamente incorreto. Ele tem texto demais. Tem texto demais aqui. Né? Então, eu coloquei bem propósito para dizer, olha, isso aqui tira a atenção. Porque eu poderia falar de cada tópico desse e vocês terem mais atenção na fala do que no slide. Né? Então, foi proposital isso. Para mostrar que vocês estão tendo um pouco mais de atenção aqui do que na fala. Outra coisa. Como e por que utilizar a informação correta? Será que tudo que a gente coloca é realmente importante? Como e por que utilizar recursos tecnológicos existentes? E aí temos várias ferramentas. Né? O Copyleft da Pearson, ele estava conversando com a Érica aqui no intervalo, ele funciona como o YouTube funciona. Né? O ranqueamento, então você vai lá, baixa um arquivo, automaticamente você pode dar uma nota, o YouTube é assim. Então quando você faz uma busca no YouTube para atrás de algum vídeo, você vai ver através de um ranking, por exemplo. Né? Que a gente chama de produtos Google. Conheço várias empresas que abandonaram software comercial, porque o Google já tem tudo. O Google te dá direito de fazer uma série de coisas. E também a utilização do livro de sala de aula. Também é uma técnica que pode ser usada. Fora da sala de aula, nós temos comunidades. Por que não explorar essas comunidades? Nós temos o Yahoo, o Google, o Moodle, o Blackboard. Algumas dessas aí são sub ou mal aproveitadas. Então, todos os cursos que eu leciono hoje quase tem um Blackboard ou um Moodle. E aí quando você vai para a comunidade, os alunos não usam. Por que não usam? Fazendo uma cordinha. Tá. Por que os alunos não usam? Cultura de uso de tecnologia. Será que é tão simples entrar na internet e... Será que é tão simples? Opa, eu acho que não tem começo. A tecnologia tira atenção, hein? Como é que a gente tira proveito de como a tecnologia tira atenção e colocar a atenção de volta para o professor? É um desafio para a gente. Como é que a gente usa das redes sociais, do Orkut, para desenvolver os conteúdos de sala de aula? Será que os alunos fazem troca no Orkut? A questão da aprendizagem ela se dá somente dentro de sala de aula? Ou se dá através de uma troca entre duas pessoas?
O conhecimento ele é gerado e criado a partir de uma troca entre duas pessoas. Ou através de uma pessoa e um objeto, no caso um computador, um livro, alguma coisa do tipo. Ok, o aluno na rede, usando a rede social, usando uma comunidade virtual, usando um blog, usando ferramentas de desenvolvimento colaborativo. Nós temos uma ferramenta hoje poderosa, chamada Wiki, disponível para desenvolvimento de conteúdo colaborativo. O Greg, quando começou a usar essa ferramenta, ele queria, claro, hoje ele está usando de outra forma, mas na época ele pensou num cadernão colaborativo. Então os alunos, eu avaliaria os alunos através das inserções que eles fizeram no Wiki. É uma forma de trabalhar. Por que não? O professor Maurício Pimentel tem o curso, a ferramenta Wiki, como complemento do ensino de sala de aula. É um dos casos que a gente vai usar de uso de ferramenta Wiki. Também conteúdo já desenvolvido na web, por que não? E teve uma polêmica interessante no ano passado em relação ao Zé Moleza. Nosso amigo Zé Moleza. E aí eu fui recentemente, essa semana. O Joaquim está lá, foi ele que levantou a polêmica. E aí, Joaquim, olha que interessante. Eu já fui professor durante 3 anos na Universidade de Mogi das Cruzes. Ela patrocina o Zé Moleza. Temos uma universidade patrocinando o Zé Moleza. E tem coisas interessantes aqui. Envia seus trabalhos que tem prêmios incríveis que você ganha. Você tem 23.347 produções acadêmicas. Eu peguei essa semana. Você tem viagens. Você tem novos produtos. Você tem uma série de coisas. Como é que você faz uso disso no seu proveito? E foi uma discussão bem interessante no ano passado. Por quê? Porque simplesmente eu uso o Zé Moleza para os alunos fazerem os trabalhos deles. Eu peço para eles desenvolverem conhecimento em cima do que já foi desenvolvido. E por que não fazer isso com o Zé Moleza? Por que não fazer isso com o Orkut? Por que não fazer isso com o LinkedIn? O LinkedIn é uma comunidade de profissionais. O pessoal da administração é interessante explorar essa comunidade. Para quem é da área de humanas, trabalhar com o Orkut é uma ferramenta poderosa. São comunidades. A gente enxerga determinadas coisas dependendo do ângulo e da lente que a gente enxerga. Então, por que não olhar essas tecnologias com um ângulo diferente, com a lente diferente? Porque o nosso aluno, ele cada vez mais vai utilizar isso. Ou a gente traz essas ferramentas para o nosso lado, para apoiar o nosso modelo, a nossa, que a gente chama de disciplina, o nosso curso, ou a gente traz isso para o nosso lado, ou a gente vai concorrer com essas ferramentas à atenção deles. Então, essa concorrência não seria tão necessária assim. A gente precisa concorrer com essas ferramentas, elas podem nos ajudar. Essa é a intenção, é esse pensamento que a gente usa. E nós usamos isso aqui com um grau de sucesso interessante. Os trabalhos que o Greg pode falar melhor disso, porque ele dá mais aulas de gestão do conhecimento. Eu tenho algumas disciplinas que são um pouco mais hard, ligadas a métodos quantitativos e operações. Então, não tem tanto desenvolvimento de conteúdo. O Greg trabalha com desenvolvimento de conteúdo, ele usa o Wiki direto. Os alunos desenvolvem e publicam os textos. Né? Então, isso aqui tem todas as áreas, em todas as categorias de coisa, a coisa está aí.